Olá, tudo bem? A consulta ao jogo de búzios, ao Erin de Logum, é fundamental e indispensável para nos orientar, nos posicionar, nos dar direcionamento em todos os aspectos da vida. Porém, existem muitos mitos, muitas histórias mal contadas que servem apenas para te enganar. E você precisa saber. Nesse vídeo é sobre isso que eu vou falar. Vem comigo. Eu sou o André, Aoi Fatmilherrim, e esse é o canal Orgulho Ancestral. Seja bem-vindo à nossa casa. O Erin Logum, conhecido popularmente aqui no Brasil como Jogo de Búzios, é um dos oráculos divinatórios mais antigos do mundo e está presente na rotina do povo iorubá há milhares de anos. E também faz parte de várias religiões de matriz africana espalhadas aí pelo mundo, em países como Cuba, Venezuela, Estados Unidos e também aqui no Brasil, onde a gente conhece muito, ouve muito falar sobre o jogo de búzios, principalmente dentro do candomblé. Sabe por quê? É exatamente através do búzio, do jogo de búzios, que a gente conversa, que a gente se conecta com o divino, com os orixás, que fazem parte do panteão iorubá, que é quem vai nos trazer elucidação, orientação e palavras de conforto, carinho, acalento. Tudo que a gente precisa, a gente tem aqui, com essa ferramenta. Porém, tem muita coisa que a gente precisa falar, que são os mitos, as ideias criadas, que tem que ser revelado, tem que ser quebrado, porque não servem para te ajudar, não servem para te auxiliar, acaba fazendo até mal para a pessoa que procura esse símbolo tão sagrado para nós, que somos adeptos e devotos do orixá. E nesse vídeo eu vou abordar 7 assuntos que você precisa saber sobre o jogo de búzios. O culto de orixá, como eu falei anteriormente, usa o jogo de búzios como guia para praticamente tudo que vai ser feito. Ou seja, nada é feito sem antes ser consultado Ifá ou o jogo de búzios. E isso de uma simples oferenda até uma iniciação, passando por todos os outros rituais que envolvem a tradição iorubá. Nada, absolutamente nada, é realizado sem antes consultar Ifá através do Opelé Ifá ou o jogo de búzios. E ainda tem gente que vai até as bancas de jornal. Isso estou falando de sacerdotes até. Comprar livros, revistas com receitas prontas de ebó, de rituais, de banho, como se isso fosse receita de bolo. E não é. Para nós da cultura iorubá, cada pessoa é única, cada indivíduo é único, cada ori é único, cada momento também. Então, o que pode servir para mim não necessariamente possa servir para você. Muitas pessoas acreditam de forma equivocada que o jogo de búzios é adivinhação. E não é. O jogo de búzios é ciência, requer estudo profundo sobre a cultura, sobre os Iton. Ele é baseado em Odu. Para quem não sabe o que é Odu, no próximo vídeo a gente vai abordar mais profundamente a respeito, tá? Precisa-se ter um conhecimento aprofundado sobre a tradição iorubá, que é onde nasce o jogo de búzios. Aliás, presta atenção, o jogo de búzios, ele nasce na tradição iorubá, que é também a criadora do culto de orixá. O culto de Ifá, ele está inserido na cultura iorubá. Ele é presente e ele nasce com esse povo, ele nasce com essa tradição. Para resumir, a gente não tem como falar de jogo de búzios, de orixá, de Ifá, sem citar o povo iorubá. Não dá para separar isso. Orixá, jogo de búzios, Ifá, Opelé Ifá, tudo que envolve a divindade orixá, ela está dentro da cultura e tradição iorubá, tá? Pertence a esse povo. Então, ninguém pode dizer para você que o orixá é brasileiro, que na África não tem mais o culto de orixá. Isso não é verdade. Então existe todo um preparo que antecede uma consulta, onde o sacerdote ou a sacerdotisa vai estabelecer uma conexão entre o consulente e os orixás. E dessa forma, vai interpretar com exatidão o que eles dizem através dos Odu que saem em cada queda do búzio. Pois o jogo de búzios é feito, é realizado através dos Odu. Existe o que a gente chama de Itan, que eu falei agora há pouco, que para quem não conhece, Itan são histórias, são contos vividos pelos orixás, que são contados através de histórias, são codificadas nos Odu. E são muitas. Cabe ao sacerdote, que vai fazer a consulta, ter o conhecimento específico, ter o conhecimento profundo, para te passar com exatidão o que o orixá está dizendo naquele momento, naquela queda, através daquele Odu que vai sair.
E o que se ouve muito também, que seria cômico se não fosse trágico, a gente ri, mas é de tristeza. Existem sacerdotes, sacerdotisas, que infelizmente falam que o orixá fala no ouvido deles durante a consulta com os búzios. Isso eu tenho que dizer para você, infelizmente, que é mentira, tá? Isso é um mito, e isso não existe, tá? Vamos supor, então, que o orixá vem e fale no ouvido. Qual é a função dos búzios, então? Se o búzio é interpretativo, se o búzio contém Odu, se cada Odu, como eu falei, contém os Iton, que são as histórias, por que precisa ter uma divindade vir falar no meu ouvido? Se eu tenho aqui, se eu converso, se esse é o principal, esse aqui, ó, esse aqui é o principal, é a principal ponte que eu tenho de contato com as divindades. Como que ele vai falar no meu ouvido? Qual a lógica disso, né? Então, não existe. Infelizmente, eu não gostaria de dizer isso, mas é mentira. O jogo de búzios é estudo, mais estudo e mais estudo. Além, óbvio, de todo o preceito, todo o preparo que uma pessoa tem que passar dentro do candomblé, dentro do Ixexé-Labá, que é o Essim, Orixá e Bilé, que é a religião tradicional iorubá, para a pessoa poder estar apta a realizar consultas, a realizar ebós e todos os rituais que existem dentro da nossa tradição religiosa. Tem que estar preparado, tem que ter outorga, alguém tem que te autorizar e te deixar pronto para fazer esse atendimento, pois a gente está lidando com vidas, com pessoas, e isso é muito sério. A consulta com o oráculo dos búzios, ela é individual. Para você entender melhor, para quem nunca fez uma consulta, nunca passou por uma consulta de Ellen de Logum, do jogo de búzios, existe o que a gente chama de mojuba, que são as saudações, as evocações, né? Os oriques, onde a gente vai saudar o orixá, saudar as divindades, os ancestrais, e também ali é evocado o seu ori. Ou seja, as respostas que irão aparecer no jogo, através dos orixás, elas estão baseadas nas escolhas do seu ori. Ori é o orixá principal, primordial e individual que cada um de nós humanos temos. Ori é o nosso HD espiritual. Vamos supor que Ori carrega o nosso DNA espiritual, toda a nossa história. Lá no Orum e aqui no Aie. O Orum é o mundo espiritual. O Aie é aqui a nossa terra, o nosso mundo material, o nosso mundo físico. Então, como é Ori, é o seu Ori que está sendo evocado no jogo, é só para você a consulta, é individual. Por que eu digo isso? Em grande parte das consultas que são feitas, as pessoas quando estão ali, às vezes elas nem sabem, e é por isso que eu estou aqui para falar a respeito, elas pedem orientação ou querem saber da vida do filho, da vida do marido. Ah, não tem como ver como que está minha mãe, como que está a saúde do meu marido, do meu pai, do meu filho. Gente, não dá, entendeu? Em algum momento, algum Odu vai trazer informações de terceiros, da família, de amigos, de parentes, de cônjuge. Pode aparecer alguma informação ou outra. Não diretamente ligada à pessoa, mas muitas vezes pode até ser que aconteça. Porém, não tem como eu saber. Não tem como eu jogar para você, para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão. Se é só você que está ali comigo, é o seu jogo. O jogo é seu, é um momento seu. A consulta oracular, ela não serve, ela não existe para a gente fazer investigações da vida de outras pessoas. Principalmente porque isso não se encaixa na filosofia iorubá. E nem mesmo o jogo é para isso. Vamos combinar aqui que o orixá tem muito mais o que fazer do que bisbilhotar a vida alheia, né? É importante dizer que essa conexão de energia, essa conexão com o sagrado, com o divino, é um momento que você deve aproveitar ao máximo para saber da sua vida, para saber do seu destino, dos seus caminhos, da sua saúde, ou seja, tudo que envolve a sua pessoa. Então deve ser muito valorizado isso. Aproveite a sua consulta da melhor maneira possível, pois com certeza o jogo de Fá, o jogo de búzios, sempre vai ter ótimas orientações para a sua vida, para você se manter equilibrado e sempre tomar as melhores decisões. Uma outra situação bastante interessante que muitas pessoas procuram e perguntam é a questão da consulta que a gente realiza
à distância. Muita gente tem a crença de que não funciona, porque se eu não tiver pessoalmente, não vai funcionar. E eu respeito a opinião de cada um. Inclusive, tem muitos babalorixás, ialorixás, babalaô, que acreditam que não é legal fazer essa consulta à distância. E mais uma vez eu falo que eu respeito a ideia, a opinião de cada um. Isso é muito particular. Porém, muitas pessoas que às vezes nos procuram, que têm essa tese de que não funciona à distância, elas dizem assim, ó: ô babá, ô Iá, eu preciso jogar. Eu preciso jogar, mas eu tenho que estar aí porque eu tenho certeza que fizeram alguma coisa, alguma macumba para mim. As coisas estão dando totalmente errado, tem coisa feita para mim. Agora vem cá. Se a pessoa não acredita que o jogo de búzios, ou uma consulta com o Pelé, ou qualquer outro oráculo, não funciona à distância, por que a macumba funciona à distância? Ou não? A pessoa ligou para você e falou: olha, eu vou passar a te pegar por volta das 8, que eu preciso acabar com a sua vida, portanto eu preciso fazer uma macumba. E se você não tá comigo, ela não vai funcionar. Pode ser às 8? Tranquilo, sem problema? gente, não, né? Se a pessoa fez uma macumba para você, você não estava junto. Bom, para resumir, a macumba então funciona à distância, mas a consulta oracular não. Então eu tenho um filho da minha casa que mora no exterior. Ele cuida do Ifá dele lá e ele precisa de uma orientação, precisa saber, precisa jogar, vai abrir o Opoelé para ele. Eu tenho que ir para lá ou ele tem que vir para cá? Não pode ser à distância? Porque vai ser através de uma videochamada, vamos estar ali conversando. Então, eu não vejo problema nenhum em consulta à distância. Consulta. Existem pessoas aí, sacerdotes, fazendo outras coisas à distância que fica impossível levar a sério. Então não tem lógica. Na minha visão, tanto à distância quanto presencialmente, a consulta funciona normal. O jogo de búzios é como se fosse um exame médico. É como se você fosse ao médico e ele pedisse alguns exames para você fazer. O oráculo, a consulta, são esses exames. Nós vamos averiguar o que vai estar acontecendo na sua vida. Muitas vezes você vai trazer o assunto que você quer saber, ou muitas vezes você não vai falar nada. Eu vou falar, eu vou abrir o jogo e a gente vai ver o que está acontecendo na sua vida. Dessa forma, o exame está feito, e quando o exame é feito, certamente é encontrado alguma coisa. E tem que ter o quê? Um tratamento posterior. Então, toda consulta oracular, ela vai indicar um ebó a ser feito. Cabe ao consulente fazer esse tratamento, porque não adianta a pessoa vir até a consulta apenas por curiosidade, ou para saber como que é, ou para saber o santo de cabeça, isso é muito comum, e não fazer, não realizar após a consulta, dias depois, os ebós que ali foram indicados, foram trazidos para que a gente possa reequilibrar ou manter a vida estável e com qualidade, sempre com o axé que está no seu caminho, ou então se tem algo de errado, que será corrigido através dos ebós. Então, é necessário se fazer ebó após a consulta. Orixá não é SAMU, não é 190, nem qualquer outro tipo de serviço de emergência. Ou seja, muitos chegam desesperados: babá, o senhor é minha última esperança, me ajuda, pelo amor de Deus. Muita gente, acho que a grande maioria, só procura a religião para resolver as buchas, né? Quando a situação já está insustentável, está difícil, está complicada, deixou chegar no fundo do poço, aí que ela lembra: nossa, seria legal se eu fosse fazer um jogo para ver o que está acontecendo, né? É muito comum, tanto dos adeptos da Umbanda aqui no Brasil, do Candomblé, e do culto tradicional também, do culto tradicional iorubá também. A pessoa sabe que ela tem que se consultar periodicamente, mas se está tudo bem, ela não lembra. Isso é humano, mas são coisas que a gente tem que corrigir. Eu, na condição de Aô, na religião iorubá, te falo que em terras iorubá, isso não funciona desse jeito. Isso não funciona assim. A consulta com o Ifá, o Búzios, é feita periodicamente, mesmo quando as coisas estão bem. Se há alguma decisão a ser tomada, algo importante, nada é feito sem a consulta. Inclusive por pessoas de outras religiões, tá? Cristãos, muçulmanos. O Ifá é muito tradicional, é antigo, faz parte da cultura do povo iorubá, independente da religião. Portanto, as consultas devem ser realizadas não só quando você está mal, quando tem coisa errada na sua vida.
ela deve ser feita também quando tudo está legal. Por que eu digo isso? A nossa crença, a nossa religião, a nossa fé, ela não é uma farmácia, onde a gente só vai quando a gente está doente espiritualmente, ou quando a gente está ruim, e vai lá em busca de um remédio. Não é assim. A religião, eu acho que todas elas servem para nos orientar, para nos afagar, para nos abraçar, nos apoiar em todos os momentos, inclusive nos bons, de ouvir uma palavra, de pegar aquele axé, de trazer. O culto é feito justamente para isso, para a gente ter o axé do orixá presente em nossa vida 24 horas por dia. Nós, principalmente devotos de orixá, devemos sempre que possível realizar uma consulta, procurar o nosso sacerdote, nossa sacerdotisa, procurar fazer ebó, procurar saber como que está, se está tudo bem, se não está, o que é legal fazer, o que não é legal fazer, que caminho seguir. A gente tem essa ferramenta, gente. Por que não aproveitar de forma intensa? E não apenas quando a coisa já está toda lascada mesmo, toda desandada, e eu só vou lá buscar pelos remédios, para consertar o erro. É muito mais fácil a gente manter tudo equilibrado. Isso não quer dizer que se eu jogar todo mês, se eu fizer uma consulta todo mês, ou que se você fizer uma consulta todo mês, a sua vida vai ser um mar de rosas, nada de errado vai acontecer. Não estou dizendo isso, senão todo mundo era macumbeiro. O que eu quero dizer é que Fá nos ensina o equilíbrio através de um ebori que é feito, para a gente ter o equilíbrio, a paz necessária para lidar com os percalços que a vida nos apresenta aqui na Terra. Portanto, eu indico, quando a pessoa me pergunta, eu indico fazer uma consulta de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses. Eu acho que é o ideal. Aqui é onde existe muita confusão, até mesmo entre os devotos de religião de matriz africana. É muito importante dizer que tanto Opoelé Ifá, Iquim, Obi, que também é um oráculo, e os búzios não têm a menor, veja bem, não possui a menor ligação com as entidades de Umbanda. Entidades de Umbanda que eu adoro particularmente, eu acho a Umbanda uma religião maravilhosa. Não estou rebaixando e nem falando mal, não é isso. Eu adoro a Umbanda, acho maravilhosa, uma religião incrível. Porém, as entidades de Umbanda não fazem parte da cultura e tradição iorubá. Que fique claro isso. Como aqui no Brasil existem várias misturas de culturas, é comum a gente ver caboclo no candomblé e orixás iorubanos na Umbanda sendo cultuados. Pois aqui, como todo mundo sabe, houve uma mistura, esse mix de povos africanos que chegaram na época da escravidão aqui em terras brasileiras. Então, existe uma ideia de ser tudo a mesma coisa, está tudo no mesmo balaio. E não está. Muito por falta de conhecimento de alguns sacerdotes, acabam por levar esses assuntos à frente, fazendo essa mistura, essa confusão na cabeça das pessoas. E sabe que, às vezes, por receio de falar não a um filho, ou até mesmo por acreditar realmente que se eu jogar aqui, eu vou falar o nome da pombagira ou do Exu que ele trabalha. E isso não é real. Por mais que você possa até ter presenciado algo nesse sentido, de um sacerdote vir a falar de um Exu, esse Exu, chamado Exu de rua, né? Tranca-rua, Marabô, esses Exus que estão inseridos na Umbanda, na Quimbanda, e também no Candomblé, esses Exus, eles não aparecem aqui, tá? Você pode até ter visto alguma vez, mas desculpa, não é real, não faz parte da cultura iorubá. Então, que fique claro, dentro da tradição iorubá, são cultuados os orixás, ok? Entidades de Umbanda não fazem parte, você não vai saber falar sobre elas assim no jogo de búzios. Elas existem, elas dão consultas, elas conversam com você, essas entidades, dentro de um ritual umbandista, e não dentro do Ifá, nem dentro do tradicional iorubá, enfim, da cultura mesmo, da tradição afro-iorubá, tá? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. São religiões distintas. A Umbanda, ela cultua os orixás, ela usa os orixás de uma forma diferente, inclusive, em seu culto. Tanto é que você vê, é muito normal aqui no Brasil, a imagem que simboliza os Exus, por exemplo, né? Que são imagens com características do diabo cristão, ou então é Iemanjá,
que é chamada no Brasil. Iemoja é o nome do orixá na cultura iorubá. Iemoja, onde ela nasce. Né? Iemanjá aqui no Brasil, em função da língua, enfim. E ela é branca. Então, não, a tradição iorubá, o orixá, ele é negro. Né? Então, é bom que fique claro isso. Orixás são orixás, entidades de Umbanda são entidades de Umbanda. Eles não vão aparecer no jogo de búzios. Tá claro? Então é isso. Eu agradeço a você por ter ficado aqui comigo até agora. Espero de coração que você tenha gostado do conteúdo. Caso você não tenha gostado, agradeço você também por estar aqui comigo até agora, por acompanhar o vídeo até o final. E peço para que comente aqui embaixo. Para quem concorda, não concorda com a visão iorubá, eu peço, comenta aqui embaixo, vamos conversar, vamos trocar conhecimento, vamos trocar ideia sobre o culto de orixá, sobre Ifá, que é fantástico, é maravilhoso, é um mundo onde eu vivo há muito tempo. E se você gostou, por favor, deixa seu like aqui, para que esse vídeo chegue a mais pessoas, né? E a gente possa conversar cada vez mais a respeito da cultura iorubá, da nossa tradição tão amada do povo iorubá. Inscreva-se aqui no nosso canal Orgulho Ancestral, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Toda semana a gente vai ter coisa nova, conteúdo novo aqui. E eu espero ter o prazer de te ver sempre por aqui. A gente está sempre junto, trocando essas informações, que é de suma importância, para que a gente possa cada vez mais elucidar o que é o orixá em sua raiz. Muito obrigado a você. Eu sou a Oi Fatimilerim André, esse é o canal Orgulho Ancestral. Muito obrigado, gente. Até a próxima.